Belchior desapareceu dos holofotes como se quisesse fugir do próprio destino, mas naquela madrugada silenciosa, o telefone tocou. E a notícia que atravessou o Brasil parecia saída de um pesadelo. 9 anos depois de sua morte, detalhes perturbadores continuam vindo à tona. Segredos, despedidas estranhas e as lágrimas de uma mulher que jamais conseguiu apagar a dor de perdê-lo. Hoje, vamos mergulhar na história de Belchior, um dos artistas mais enigmáticos da música brasileira. Dono de letras profundas e de uma vida cercada por mistérios, ele deixou muito mais do que canções inesquecíveis. O que realmente aconteceu nos últimos anos de sua vida? E por que sua esposa ainda emociona o público ao falar sobre ele? Aqui neste canal, exploramos histórias reais que escondem emoções intensas, tragédias e verdades que o tempo nunca conseguiu silenciar. Então, acompanhe até o fim, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga Belchior. A morte de Belchior aconteceu no dia 30 de abril de 2017, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Mas o que mais chocou o Brasil não foi apenas a notícia de sua partida, e sim o silêncio assustador que cercava seus últimos anos de vida. Um homem que já havia sido um dos maiores nomes da música brasileira parecia ter desaparecido do mundo antes mesmo de morrer. Naquela noite, Belchior estava em casa ao lado da esposa, Edna Prometeu. Segundo relatos, tudo aconteceu de forma repentina. O cantor sofreu um rompimento de aneurisma da aorta, uma condição extremamente grave que provoca uma hemorragia interna devastadora. A morte foi considerada natural, mas os detalhes daquele momento deixaram o país em choque. Edna contou, anos depois, que os últimos minutos foram marcados por desespero e impotência. Ela viu o homem com quem dividiu décadas de vida perder as forças rapidamente, sem que houvesse tempo para qualquer despedida verdadeira. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão dolorosa. Belchior passou os últimos anos fugindo do barulho do mundo, mas não conseguiu escapar da fragilidade do próprio corpo. O mais intrigante é que, antes de sua morte, o artista já vinha vivendo quase como um fantasma. Durante muito tempo, fãs e jornalistas tentavam entender por que ele havia abandonado a fama de maneira tão radical. Ele cancelava entrevistas, desaparecia sem avisar e evitava até amigos próximos. Em alguns períodos, surgiam rumores de que estaria doente, deprimido ou enfrentando problemas financeiros graves. As teorias começaram a crescer porque Belchior parecia carregar um peso invisível. Alguns amigos afirmavam que ele estava cansado da indústria musical e da pressão constante da fama. Outros diziam que ele apenas queria viver em paz, longe das cobranças e da exposição. Mas havia também quem enxergasse tristeza em seu olhar, uma melancolia profunda que já aparecia em suas letras muitos anos antes. E talvez o mais assustador seja perceber que suas músicas pareciam prever sua própria solidão. Em várias canções, Belchior falava sobre o tempo, o envelhecimento, a perda dos sonhos e a sensação de não pertencer mais ao mundo ao redor. O homem que emocionou milhões de brasileiros com versos intensos parecia, aos poucos, mergulhar em um isolamento emocional difícil de explicar. Quando sua morte foi anunciada, milhares de fãs correram para ouvir novamente suas músicas. As redes sociais se encheram de homenagens, mas também de perguntas sem resposta. Por que um artista tão brilhante escolheu desaparecer? O que realmente aconteceu em seus últimos anos? E por que havia tanta tristeza em torno de alguém que marcou gerações inteiras? Edna, sua companheira inseparável, tornou-se uma das poucas pessoas capazes de revelar fragmentos daquela fase misteriosa. Em entrevistas emocionantes, ela contou que Belchior era um homem extremamente sensível, intenso e profundamente reflexivo. Segundo ela, ele carregava dentro de si uma inquietação constante, como se estivesse sempre tentando encontrar algum sentido maior para a vida. Após sua morte, as imagens do velório emocionaram o Brasil inteiro. Fãs choravam diante do caixão enquanto suas músicas tocavam ao fundo, transformando a despedida em um momento quase surreal.
Muitos não conseguiam acreditar que aquele homem, cuja voz parecia eterna, havia partido de maneira tão silenciosa. Mas talvez exista algo ainda mais perturbador nessa história. Mesmo depois de 9 anos, a figura de Belchior continua cercada por uma aura de mistério. Sua ausência nunca foi totalmente compreendida. Para muitos brasileiros, ele não foi apenas um cantor. Foi um homem que enxergava dores que o restante do mundo tentava esconder. E enquanto suas músicas continuam vivas, as lágrimas de sua esposa mostram que certas perdas nunca desaparecem completamente. Porque algumas pessoas deixam o mundo fisicamente, mas continuam assombrando a memória de quem ficou. Mas, se a morte de Belchior deixou um silêncio profundo, sua obra fez exatamente o contrário. Continuou falando, e falou alto. Falou com os jovens que ainda não tinham nascido quando ele subiu aos palcos. Falou com quem se sentia perdido. Falou com quem precisava de coragem para romper com o passado e encarar o próprio destino. O maior legado de Belchior não está apenas nos discos, nos prêmios ou nas apresentações históricas. Está na forma como ele transformou inquietação em poesia. Ele não cantava para distrair, ele cantava para provocar. Cada verso parecia carregar uma pergunta incômoda, uma ferida aberta, uma verdade que muitos preferiam esconder. Quando escreveu sobre medo, juventude, mudança e solidão, Belchior acabou criando um espelho para várias gerações. Suas músicas não envelheceram porque nunca dependeram de moda. Elas falavam da alma humana, da vontade de partir, da dor de ficar, da necessidade de ser diferente em um mundo que tenta nos empurrar para o mesmo lugar. Canções como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais e Sujeito de Sorte viraram mais do que sucessos. Tornaram-se confissões coletivas. Em cada uma delas, havia o retrato de um Brasil inquieto, cheio de sonhos interrompidos, mas também cheio de resistência. Belchior cantava como quem avisava: o tempo passa, mas a coragem de pensar por conta própria não pode morrer. Seu impacto foi tão forte que outros grandes artistas levaram sua obra ainda mais longe. Elis Regina eternizou Como Nossos Pais, com uma interpretação marcada por dor e força. Depois dela, muitos cantores de diferentes estilos continuaram revisitando suas músicas, provando que Belchior nunca pertenceu apenas a uma época. Ele atravessou décadas porque sua mensagem continuava necessária. E talvez esse seja o ponto mais poderoso de sua herança. Belchior ensinou que uma música pode ser bonita sem ser confortável. Ele não tinha medo de parecer áspero, triste ou contraditório. Sua voz rouca, seu jeito intenso e suas letras filosóficas criaram uma identidade impossível de copiar. Ele não queria ser perfeito, queria ser verdadeiro. Mesmo depois de desaparecer dos holofotes, sua ausência virou parte do mito. O silêncio de seus últimos anos fez com que as pessoas voltassem a escutar suas canções com ainda mais atenção, procurando pistas, sinais, respostas. Cada verso parecia ganhar um novo peso. Aquilo que antes era poesia passou a soar como despedida. Para muitos fãs, Belchior foi o artista que deu nome a sentimentos que ninguém sabia explicar. A angústia de crescer, o medo de fracassar, a culpa de abandonar velhos sonhos, a coragem de seguir apesar das perdas. Ele falava de tudo isso sem suavizar demais, como se dissesse ao público: viver dói, mas ainda vale a pena. Seu legado também permanece na influência sobre novos compositores. Muitos artistas brasileiros continuam encontrando em Belchior um modelo de liberdade criativa. Ele mostrou que era possível unir música popular, pensamento crítico, literatura, política, amor e existencialismo sem pedir licença. Mostrou que uma canção podia ser simples na melodia e imensa no significado. Mas há uma parte desse legado que vai além da arte. Belchior deixou uma lição humana dolorosa. Nem todo gênio consegue conviver em paz com o próprio brilho. Às vezes, quem ilumina multidões também carrega sombras difíceis de dividir. E talvez por isso sua história emocione tanto. Porque por trás do artista consagrado, havia um homem sensível, cansado, misterioso, tentando encontrar silêncio em meio ao barulho do mundo.
9 anos depois de sua morte, Belchior continua presente. Está nas rádios, nas homenagens, nos vídeos, nas vozes de jovens cantando suas letras como se fossem novas. Está nas lágrimas de quem o amou, na memória de sua esposa e no coração de fãs que ainda sentem que ele partiu cedo demais. No fim, Belchior deixou mais do que uma discografia, deixou uma forma de olhar para a vida, deixou perguntas que ainda incomodam, deixou versos que continuam ferindo e curando ao mesmo tempo. E talvez seja isso que torna um artista eterno, quando sua voz desaparece do corpo, mas permanece viva dentro de milhões de pessoas. E se a história de Belchior nos deixa uma lição, é esta. Por trás de todo artista, existe um ser humano que sente, sofre, ama e carrega dores que nem sempre o público consegue enxergar. Ele não foi apenas uma voz marcante da música brasileira. Foi um homem que transformou inquietação em poesia, solidão em arte e feridas profundas em canções eternas. Por isso, ao lembrar de Belchior, não devemos olhar apenas para o mistério de sua partida, mas também para a beleza de tudo que ele deixou. Que sua trajetória nos ensine a ter mais empatia, a julgar menos e a acolher melhor aqueles que parecem fortes, mas podem estar lutando em silêncio. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que também admira grandes trajetórias e inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias reais, emocionantes e cheias de reflexão. Belchior se foi, mas sua voz continua viva. E enquanto houver alguém ouvindo suas músicas com o coração aberto, sua memória jamais será esquecida.